Bom, estamos aqui de volta para a terceira parte da nossa gravação. Parece que eu consigo aumentar aqui minha janelinha, né? Vou tentar. Isso, acho que fica melhor. Então, estávamos falando sobre o universo moral romano. Esse universo moral romano fala sobre mores dos habitantes de Roma, sobre os costumes e as convenções morais. Os mores eram guiados e inculcados e regulados numa variedade de maneiras interrelacionadas. Então, nas páginas do livro de Rebecca Lagrange, ela vai desenvolver mais alguns elementos-chave elementos-chave da sociedade romana, como o olhar moralizador da comunidade, a experiência regulatória do pudor, as leis, os deuses onipresentes e a tradição exemplar. Para nós pensarmos nesse universo moral romano, nós podemos pensar em algumas palavras que vão nos ajudar. A primeira é o censor. Ele era um magistrado oficial, cuja função era ser guardião da moral dos seus concidadãos. O Cícero descreve o censor como um homem responsável não apenas por compilar os censos e por alistar os homens no exército, mas por supervisionar e regular o estilo de vida e a moral dos romanos. Ele diz o seguinte: os censores devem proibir o celibato, regular a moral das pessoas e ter certeza que nenhuma desgraça permanece no Senado. O censor, ele é, segundo a Rebecca Lagrange, a incorporação externalizada da força regular interior, que é a força do pudor. Ele é o pudor numa função magistrada e oficial. O Dionísio de Halicarnaso falava o seguinte: os romanos se comportam nas suas próprias casas como se o censor estivesse também os observando. Então, o censor era como um deus onisciente que encorajava a internalização dos valores comuns e das estruturas sociais. Outros dois conceitos muito importantes e que nós já estudamos, né, seria a fama e a infâmia. A fama tem a ver também com o conceito de glória. A fama e a infâmia são ferramentas culturais muito importantes para o regulamento do comportamento moral. A infâmia é a perda da fama, é a perda da reputação. A infâmia podia surgir como uma consequência de alguns tipos de crime e de implicações legais. Desculpa, e ela tinha implicações legais. A perda da reputação, pelo comportamento vergonhoso, era um estigma legal que fazia com que os cidadãos fossem privados de muitos dos seus privilégios legais. Em Roma, o comportamento público deveria ser monitorado pelo olhar moralizante da comunidade. A cada
cada cidadão era encorajado a agir de maneira que a sua fama não fosse maculada. A infâmia, então, ela nasce de uma desgraça, né? E ela também representa a internalização de regras impostas exteriormente. O medo da desgraça ou da diminuição diante dos olhos da comunidade era realmente uma força enorme e reguladora dos comportamentos dos cidadãos romanos. Bom, outro termo é o termo pudor. O pudor é uma espécie de vergonha e de desconforto ético-social. Ele tem a ver com uma consciência de si mesmo como um foco constante do olhar moralizador da comunidade. Normalmente, o pudor tem a ver com alguns desconfortos, né? E alguns constrangimentos em relação ao comportamento individual. Robert Caster fez um estudo extensivo e sistemático e cheio de nuances sobre o pudor. Esse estudo do Caster tinha como foco a emoção na cultura romana. Ali o pudor era principalmente uma emoção que moldava o comportamento ético. E o Caster fala que o pudor era experimentado como medo ou como desconforto. O pudor, segundo Caster, era intimamente ligado com o rubor, com a vermelhidão facial ou física. O rubor, portanto, é o sinal físico do pudor e pode sinalizar para os outros a consciência moral naquele que fica enrubescido. É claro, o pudor também tem outros sinais físicos, segundo Caster. Por exemplo, desviar ou abaixar o olhar, ou até mesmo o silêncio. Todos eles também são descritos como uma manifestação física da pudicítia. O Caster analisa o pudor como um regulador das relações entre os membros de uma sociedade. Segundo ele, há scripts, há maneiras de agir que são socialmente aceitas, e isso revela um rígido código de conduta. O pudor, eu cito, é uma energia dinâmica organizadora que realiza diferentes formas de trabalho físico e ético na cultura. Para o Caster, há também as relações do pudor com a dignitas, que é um senso de alto valor dentro da comunidade, e também com a existimatio, que é a postura diante dos olhos alheios. O pudor, ele é negociado em cada encontro. Assim, ele tem a ver com o status social, com a posição e com as relações sociais. O pudor, portanto, é relacionado à pudicítia. Ele é muito próximo da pudicítia. Na verdade, a pudicítia é um termo derivado do pudor. Mas a pudicítia, ela tem um caráter mais restrito, que é a sua conotação em relação às relações sexuais. Ela é mais voltada para as relações sexuais do que as relações sociais tomadas de uma maneira um pouco mais geral. Bom, a pudicítia
ela tem uma corporeidade mais complexa do que o pudor. A pudicítia, e não o pudor, a pudicítia não é experimentada primariamente como uma emoção, o pudor sim. A pudicítia às vezes não é nem uma sensação moral. Há também outros termos como a modéstia, que normalmente também é associada com a pudicítia. A modéstia também acontece normalmente em textos referentes à moralidade sexual. Mas a modéstia, assim como o pudor, também se relaciona com um escopo mais amplo de significado, que é o das relações sociais. Bom, uma outra maneira que a sociedade romana também regularizava os comportamentos é o sistema legal, as leis, os julgamentos e as penalidades. O sistema legal formal romano operava por leis aprovadas por Assembleia Popular, leges, decretos pretorianos, decretos senatoriais, ou, mais sob o Império, Constitutio Imperial. O direito romano se tornou acessível para nós, principalmente pelo de Gestos, que é um livro que compila extensivamente, citando e comentando as leis antigas. Essas leis foram compiladas, né? O de Gestos foi compilado aproximadamente no século VI depois de Cristo. A questão é que o de Gestos não oferece uma noção nem do desenvolvimento histórico do sistema jurídico, nem de como as leis podem ter sido interpretadas ou implementadas na sociedade romana. Portanto, nós temos que utilizar esse compêndio com alguma cautela e como uma evidência para a situação legal da Roma que a Rebecca Lagrange está estudando. Bom, em relação ao de Gestos, o que as fontes existentes dizem sobre a punição legal em relação às transgressões sexuais? Bom, o que fica muito claro é que o comportamento tido como inaceitável se concentrava no adultério e na mudança dos cidadãos livres, nascidos livres, e principalmente das esposas dos outros homens. Há também um outro tipo de documento que se chamam as 12 Tábuas, que era um corpo de leis que regiam todos os aspectos do comportamento. Acreditava-se na época que elas tinham sido estabelecidas no início da história da cidade. E ela também dizia respeito à atividade sexual, que também era regulamentada em um âmbito doméstico mais informal. Aqui nas 12 Tábuas, o marido era autorizado a matar sua esposa se a encontrasse com um adúltero. Os pais também tinham o direito de matar os filhos adultos que estavam sob seu poder em situações semelhantes, né? Também há a lei Juliana sobre o adultério, a Lex Julia de Adulteris, aprovada por volta do século... Não, século não, aprovada por volta de 18 depois de Cristo. Ela integrou a parte da reforma moral durante o governo de Augusto e previa a punição do sexo transgressor, que geralmente era o estupro, mas algumas vezes o adultério. E envolvia um homem fazendo sexo com qualquer romano nascido livre, exceto com a sua esposa.
O estupro era considerado crime aqui, especialmente em relação às mulheres casadas, mas também em relação às mulheres solteiras, às viúvas, a meninos e meninas, crianças e crianças. A lei juliana, ela punia aqueles que causavam estupro num corpo livre, e também aqueles que incitavam, que provocavam tal ato. Então, segundo essa lei, um pai que fosse pater familias, o patriarca da família, podia matar uma filha casada e seu amante se os encontrasse sob o seu próprio teto. Se os encontrasse adulterando sob o seu próprio teto. O marido poderia matar o amante de sua mulher se esse amante fosse de baixo status sociais. A lei, portanto, ela se sustentava em hierarquias sociais. Então, a lei fazia uma distinção entre as pessoas cuja integridade social deveria ser protegida e vingada, né? A integridade social era geralmente referida pelo termo pudicitia, e essas pessoas eram normalmente mulheres e crianças, que são segmentos da população livre que também estão sujeitos à proteção legal e ao controle de um tutor. Ou então fazia a diferença entre esses que deveriam ser protegidos e aquele o papel seria principalmente de garantir a proteção e a vingança. Ou seja, o macho adulto, chamado também de pater familias, a cabeça do lar, né? É que também essa cabeça do lar também era uma posição delineada legalmente. Nesse caso, poderia ser ou o pai ou o marido. Sob essa lei, o marido tinha o direito e a responsabilidade de processar a sua própria mulher por adultério. Assim também, o pai de uma mulher, embora o marido fosse preferível ao pai. O marido tinha 60 dias para processar a sua esposa antes que esse direito de processar essa mulher fosse outorgado a outros, fosse acessível a outros. Do Código Justiniano, a pudicícia aparece como um termo legal e chave. No Código Justiniano, ela está nas seções 47 e 48 e denota a integridade sexual dos romanos, que deve ser protegida pela lei contra o intercurso sexual transgressor. Que essa transgressão danificaria, né, e destrói a lei, a moral. Aqui eu coloquei algumas citações que vão nos dar um pouquinho mais o sabor dessa história. Digesto 47. Toda injúria ou ataca o corpo ou afeta a posição social. Dignitas ou a infâmia, reputação. Refere-se ao corpo quando, por exemplo, alguém é espancado. A posição dignitatem quando, por exemplo, a acompanhante
de uma mulher elevada. A infâmia, quando, por exemplo, a pudicícia é agredida. Então, aqui um ataque na pudicícia transforma o estatuto de alguém de pudico para impudico, né? Vamos ver isso aqui na próxima citação, fica mais claro. Se alguém agredir uma mulher ou igualmente um homem, nascido livre ou liberto, de modo a torná-los impudicos, será processado por injúria. E se a pudicícia de um escravo for agredida, isso também é uma injúria. Paulo, em seu 55º livro, comentou sobre esse edito. Disse que se está agredindo a pudicícia quando algo é feito para tornar uma pessoa púdica impudica. Então, a agressão à pudicícia é alterar esse estado de uma pessoa que era pudica ou pudica em impudica. Aqui nesse segundo parágrafo, nós temos assim, se alguém agredir uma mulher ou igualmente um homem, nascido livre ou liberto, aqui nós temos a liberdade como uma condição para que a pudicícia nós temos aqui a liberdade, ela é uma condição para a pudicícia. E a lei deve tentar proteger a pudicícia. O status de liberdade é muito associado, portanto, à pudicícia no pensamento romano. Sêneca, por exemplo, diz o seguinte: a impudicícia é um crime em uma pessoa nascida livre, uma necessidade para um escravo e um dever para uma pessoa livre. Bom, aqui nesse texto nós também temos uma parte que diz assim: e se a pudicícia de um escravo for agredida, isso também é uma injúria. Ou seja, o escravo também tinha potencialmente essa vulnerabilidade e essa característica da pudicícia. Então, se a pudicícia diz respeito ao escravo e diz respeito ao liberto, isso quer dizer que o tema está aberto para o debate, né? A nossa relação com a pudicícia varia de acordo com as nossas relações com as outras pessoas e também varia com o quanto nós temos a posse sobre os nossos corpos. Então, isso abre um grande debate, né? Porque um escravo é meramente um instrumento para as necessidades do mestre. Por exemplo, na formulação de Sêneca, uma pessoa liberta, ela deve a sua libertação para o mestre. E essa liberdade que ela tem, ela está atrelada ao mestre. Então, quando uma pessoa é considerada liberta, os seus mestres devem autorizar que essas pessoas libertadas, né, tenham acesso aos seus corpos. Essas leis que nós lemos, elas também demonstram uma dificuldade de afirmar onde é que está a pudicícia de alguém. Quais tipos de injúria danificam a pudicícia? Bom, o que está claro é que a pudicícia diz respeito, sim, a uma integridade física. Ela também está ligada ao estatuto moral
que uma pessoa tem e a sua reputação pública. Aqui nessa citação também tem uma parte que diz o seguinte, não, eu vou ler a próxima citação, que eu acho que é melhor. Espera aí. Quem persuadir um menino a cometer estupro, acho que é a próxima que eu vou ler. Bom, vamos lá. Propor é atacar a pudicícia de alguém com bajulação. Isso não é insultar, mas fazer um atentado contra a boa moral de alguém. Aquele que usa linguagem suja não está fazendo um ataque à pudicícia, mas será passível de ação penal por lesão. Propor, apelare, é uma coisa, perseguição, adsectare, é outra. Alguém que faz propostas agride a pudicícia com conversa. Alguém que persegue, segue persistentemente sem dizer nada. Com efeito, sua constante presença como que leva a provocar uma infâmia. E a próxima citação diz o seguinte: quem persuadir um menino a cometer estupro, removendo dele ou corrompendo seu acompanhante, companheiro, ou quem propor a uma mulher ou uma menina, ou fizer qualquer coisa em nome da impudicícia, ou oferecer um presente ou der dinheiro para persuadi-la, se o crime for realizado, ele sofrerá a pena capital. Se não for realizado, ele será deportado para uma ilha. Acompanhantes que foram corrompidos estão sujeitos à punição mais alta. Então, a pudicícia nos éditos acima, ela é algo que reside nos corpos das pessoas que são nascidas livres na sociedade. E que essas pessoas essas pessoas que não são os paterfamilias, quando não são os paterfamilias, elas estão no poder legal de alguém, que são os paterfamilias. Porque elas são consideradas, pela lei, vulneráveis às luxúrias e aos ataques dos homens. As mulheres e as crianças devem ter companheiros ou companheiras responsáveis e incorruptíveis para protegê-las desses ataques inescrupulosos que iriam ser revelados com o sexo ilícito. Né? Isso pode ser causado usando bajulação, suborno, força. Então, as crianças, os escravos e as mulheres são membros vulneráveis da sociedade que têm a posse da pudicícia e que estão mais vulneráveis aos ataques de homens que podem danificar a pudicícia. A pudicícia, portanto, é danificada pelo sexo transgressivo, por comportamentos que levem ao sexo transgressor, e não é apenas o corpo que é injuriado com esse tipo de assalto, mas o status social e também a reputação comunitária dessas pessoas que são violentadas. Então, as pessoas que têm a pudicítia, elas também são olhadas como pessoas frágeis, como objetos dos desejos e das inventivas dos outros. São pessoas que devem ser protegidas. E apenas em segundo lugar, elas são sujeitos morais em si mesmas.
Hum. Bom, no caso de adultério, aqui tem uma situação curiosa, que é a seguinte: eh, o juiz deve observar cuidadosamente a moral do marido, no caso de adultério, porque é desumano pedir que a mulher seja pudica quando o marido é perverso. Então, ele diz o seguinte: um juiz deve ter em mente e perguntar, em um caso de adultério, se o marido viveu pudicamente e inculcou bons costumes em sua esposa. Com efeito, o auge da maldade do homem é exigir de sua esposa a pudicícia, a qual ele não exibe, que ele não exibe. Então, aqui nós temos mais uma questão em relação à legislação da pudicícia, que é: quem é responsável pelo comportamento sexual que levou ao adultério? Como esse comportamento sexual pode ser mais bem regulado por forças externas? Até que ponto a pudicícia é um atributo do corpo ou da mente, do livre ou do escravo? Há também referências às leis e instituições em relação ao casamento e à prostituição, mas nós não vamos trabalhar isso aqui, não. Agora vamos para o quarto ponto da nossa exposição. Aqui tem uma questão da castidade. Assim, vamos já direto, né, para o ponto final. Isso que eu estou propondo aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Só um segundo, gente. Bom, então, para concluir a aula de hoje, Rebecca Lagrange sumariza o que ela tomou como Pudikitya e que ela vai examinar com maior detalhe nos capítulos do livro dela. Primeiro, a Pudikitya pode ser a deusa Pudikitya como uma qualidade moral personificada numa deusa que é adorada através de um culto, que tem templos associados a ela. A Pudikitya, ela era adorada por mulheres casadas, né? Ou por mulheres pudikas. Em segundo lugar, a Pudikitya também pode ser entendida como uma força moral, às vezes referida a, a um autocontrole interno, como a noção grega e cristã de sofrosine. Isso está explicado no capítulo 3 da Rebecca Lagrange. Ela também é um conceito que tem a ver com a vergonha e com o pudor antigo, com a verecúndia e com a modéstia. Ela serve para policiar o comportamento sexual, invocando o sentido de olhar moralizador da comunidade. Isso tem a ver com a noção, a concepção grega de eidos, ou que a gente pode chamar de vergonha.
essa questão da apreciação da comunidade pode gerar rumores e acusações e também aprovações do público, né? Em quarto lugar, a pudicítia é uma virtude ardente e heróica, relacionada à coragem e ao sentido patriótico de dever em relação à comunidade, que, como todas as virtudes da cultura romana, precisa ser demonstrada em atos públicos que são frequentemente ou violentos ou estarrecedores. Em quinto lugar, a Pudicítia frequentemente descreveu, em termos do vocabulário, frequentemente é descrita em termos do vocabulário de proteção e de defesa do que é tradicionalmente usado na guerra. Não, desculpa, que eu li errado. A pudicícia ela é descrita em termos que são tradicionalmente usados na guerra e são vocabulários tipicamente usados para falar de proteção e de defesa. Em sexto lugar, ela é uma combatente contra a libido e um guarda protetor, tanto como a personificação da virtude, como a manifestação pelas ações dos indivíduos. Ela é o prêmio nessas batalhas. Ela também ela tem a ver com os corpos das mulheres e das crianças. Ela também é um atributo físico. E agora ela é contrastada com a sensibilidade moral. Aqui ela, como atributo físico, ela pode ser relacionada com a pureza, com o estado físico e com a experiência. E também ela tem referência aos estados vulneráveis, né, de ação, especificamente ao estupro, que é o ato de sexo transgressor que danifica um indivíduo, destruindo a sua pudicícia. Veja, o estupro ele é um ato sexual recebido involuntariamente e destrói toda essa qualidade da pudicítia. Então, o que a Rebecca Lagrange diz? A pudicítia não é passível de uma definição sistemática, ela é multidimensional. Ela aparece nas fontes romanas, como deidade, como uma virtude central e cívica, como um estado psicológico, como um estado físico, associada com a vergonha e com a consciência dos limites sociais. Ela é associada muitas vezes à honra e à coragem, com a reputação, com o patriotismo, com o autocontrole, com a autoridade paterna sobre as vidas sexuais das outras pessoas, com a vulnerabilidade pessoal e com muito mais. Bom, e aí, então, eu ia fazer um apanhado dos diversos capítulos do livro da Rebecca Lagrange, mas eu vou deixar isso para... Eu não vou fazer isso agora porque não tem muito sentido. Eu acho que tem mais sentido nós terminarmos com esse resumo, né? Então, ela tem a ver com o corpo, tem a ver com a alma, tem a ver com a comunidade, tem a ver com demonstrações, tem a ver com uma regulação
no autorregulação íntima, mas também tem a ver com a manifestação de alguns comportamentos aceitáveis. A Pudikitya, ela testemunha a vulnerabilidade de algumas pessoas, né? Não do pater famílias, mas da mulher, da criança, e nesse sentido ela desperta, ela é, digamos assim, vulnerável às ações de estupro, né? E ela é relacionada com isso, né? Por mais que ela seja perdida, ela é relacionada com isso, com essa vulnerabilidade. Então, aqui nós temos um pouco da visão geral sobre a Pudikitya. Eu acho que está bom por essa aula. E é isso. Para ver isso tudo de uma forma muito mais detalhada, vale a pena ler no mínimo o primeiro capítulo do livro da Rebecca Lagrange, porque já vai dar um sabor muito mais documental disso tudo que está sendo exposto agora de uma maneira um pouco lata. É lá que nós vamos identificar alguns comportamentos que são chamados de impudicos e que têm uma reprovação ainda hoje. Então, no estudo do próprio livro da Rebecca Lagrange, eu sugiro que vocês fiquem ainda no primeiro capítulo, que vocês vão reparar em muitos valores que ainda hoje estão vigentes, né? Não é fácil fazer uma ponte que venha da Roma Antiga até agora, mas, de fato, nós não podemos nos calar em relação a algumas semelhanças dessas épocas, né? Então, muito obrigada e até logo.